Salve galera do Cinema Universitário, meu nome é Julia Couto e essa é a Central FBCU. Bem-vindos ao nosso primeiro episódio, onde a gente aborda alguns impactos causados pela epidemia de Covid-19 no audiovisual brasileiro. Ele foi ao ar a princípio como uma live no Instagram do FBCU, que você pode encontrar na @FBCU Festival, como um diálogo entre dois monitores do 21º FBCU, realizado no ano passado, Gabriel Rodrigues e Thomas França. Nessa conversa, eles passam por temas específicos do cinema universitário, como a suspensão de aulas em algumas universidades e a adaptação ao formato de educação à distância em outras, mas também cobrem temas gerais sobre produção audiovisual, encerramento de filmagens, cancelamento de festivais e eventos e suspensão do calendário de estreias no cinema. Nessa versão estendida, a gente acrescentou alguns depoimentos de universitários que tiveram seu trabalho diretamente afetado pela pandemia. Caso você queira contar da sua experiência, você pode escrever para a gente pelo e-mail centralfbcu@gmail.com ou entrar em contato pelas nossas redes sociais, na @FBCUFestival. Esperamos que gostem e até a próxima! Fala galera, eu me chamo Thomas França. Eu me chamo Gabriel Rodrigues. E você está no Central FBCU, o podcast do Festival Brasileiro de Cinema Universitário. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a situação do coronavírus e os impactos de forma geral no audiovisual. Então, e para começar esse tema tão recorrente, no momento, que vem acontecendo e afetando todo mundo, a gente vai começar fazendo um panorama das universidades, que é onde a gente mais está envolvido, que é onde o nosso festival também tem a maior atuação, que a gente vivencia a universidade, nosso festival é voltado para isso. Eu acho que a gente pode começar fazendo um panorama da nossa universidade, porque também, como a gente acho que não falou, para quem não sabe, eu e o Thomas, a gente estuda junto, a gente é da mesma turma, entramos juntos, e é isso, eu acho que a gente vai começar fazendo esse panorama para vocês de como a nossa universidade está. Perfeito, cara. Então, como o Gabriel falou, na UF, que é o lugar onde a gente estuda, né, Universidade Federal Fluminense, as aulas antes do coronavírus, elas nem começaram, nem chegaram a iniciar, na verdade. Houve algumas faculdades que as aulas já haviam começado, a gente falou com uma galera da Unirio, o pessoal, se não me engano, da UFRJ também já estava tendo, particulares também, mas a nossa bem ali, bem na linha, né, da data quando ia começar, estourou essa crise e a gente nem chegou a ter aula nem nada, nem fazer inscrição. Não, na verdade a gente fez inscrição online, mas, por exemplo, os calouros que iam entrar esse ano fizeram a inscrição presencial e, tadinhos, não puderam ter mais nada depois daí. Entendeu? Pois foi uma situação... A gente nunca passou por isso, né? E foi uma situação que pegou a gente desprevenido totalmente, e a gente nem chegou a ter aula. E quem entrou agora foi muito afetado, né? E eu acho que essa pauta é importante, que a gente pode comentar que hoje foi aprovado no Congresso e o próprio ministro da Educação, ele disse que o Enem vai ser adiado entre 30 e 60 dias, que foi uma luta dos movimentos estudantis para que os estudantes que tenham uma condição um pouco melhor de realizar o exame. Por mais que ainda seja talvez um período pequeno de adiamento, a gente já conseguiu algo, entendeu? E o que importa é isso, porque no Brasil muitas pessoas não têm acesso à internet, não tem como estudar de maneira EAD, sabe? Então, foi uma vitória importante que aconteceu hoje, uma coincidência com o nosso podcast. Uma notícia boa no meio de tantas notícias ruins e tantos acontecimentos ruins que estão assolando o mundo e agora, principalmente o Brasil, já que a gente está passando por um momento muito complicado, né? Exatamente, é muito acertado, inclusive, esse seu comentário, né? Porque, como a gente comentou, a gente nem chegou a ter aula. E foi um padrão que a gente observou, que algumas faculdades optaram por escolher o formato de EAD, né? Escolas, né? Muita gente do ensino fundamental, ensino médio relatou que estava tendo essas aulas EAD, só que é complicado ter EAD, né? Quando não se tem estrutura. Então, assim, os professores não têm o treinamento necessário, não têm o material necessário,
A gente viu alguns relatos de professores desesperados porque simplesmente não sabiam como dar aula para as pessoas, e tinham pessoas que nem têm acesso à internet. É aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Mas ao que parece a classe política talvez não saiba tanto. Mas enfim. Pois é, Pode falar, perdão. foi o que o Thomas comentou no Brasil, que é um país extremamente desigual. 58% dos lares no Brasil não tem nem um computador, desculpa, gente. E é muito complicado você pensar em instaurar um EAD numa instituição pública que tem como justamente a missão de uma equidade de ensino, para que todos tenham um ensino de qualidade bom e, sabe, todos tenham o mesmo acesso. Então, realmente o EAD se torna uma prática muito difícil. Não tem como ser aplicada, sabe? Tanto que a gente... Nessa situação que a gente vive. Tanto que a gente pode observar que as faculdades e instituições que mais, entre aspas, se adaptaram são as particulares, né? Que geralmente tem a renda da mensalidade, tem outras estruturas e tudo mais. Então, assim, nesse cenário, às vezes tem escolas que elas já têm um programa de videoaulas para auxiliar os alunos. Então, assim, não foi muito difícil adaptar isso para dar as aulas todas assim. Mas o Brasil realmente não é formado desse setor dessa galera, né? Então, assim, tanto que você pode, na UERJ, UFRJ, essas federais e públicas, em quase, acho que falo com tranquilidade que todas optaram por cancelar os semestres, né? Por questões óbvias, é claro. Mas ainda tem gente tendo aula, tá? Pra ficar claro. Exatamente. E é nesse ritmo que a gente separou para vocês, só que você quer falar alguma coisa antes? Não, eu queria falar, porque eu acho que eu sei o que tu vai falar. Posso falar? Ah, beleza. Pode falar. Então, nesse cenário que a gente está expondo para vocês, a gente conseguiu coletar, na verdade. A gente conseguiu coletar alguns depoimentos de algumas pessoas envolvidas com o âmbito universitário, que já passaram por essa área, que estão produzindo nessa área de forma geral, e a gente conseguiu coletar esses relatos delas contando um pouquinho, bem de leve, como alterou na vida delas, qual foi os impactos diretos, entendeu? E a gente separou esses áudios e a gente queria botar um pouquinho para vocês ouvirem. Tu quer comentar a galera, para pelo menos o pessoal que tá na live já ficar ciente? Porque assim, gente, a gente optou por pegar mais ou menos um relato de cada área, né? Mais ou menos de cada área que foi, né, que foi impactada. Então, assim, tu quer uma vertente, né? Enfim, tu quer anunciar, mano? Então, o primeiro relato que a gente coletou foi do Jean Samir, que cursa produção audiovisual na IBMR, que é uma faculdade privada. Ele está no terceiro período de 4, e foi a primeira pessoa que nos mandou um áudio contando da questão da relação com a EAD, porque a IBMR ela aderiu ao EAD, e como ele está lidando, como a turma dele vem lidando e tudo mais. Oi, meu nome é Jean, eu sou aluno de produção audiovisual na IBMR. Eu tô lá desde o primeiro semestre de 2019 e agora estou no meu terceiro semestre. E aconteceu esse negócio do corona e eu vou contar minha experiência para vocês de como que tá sendo pra gente lá de produção audiovisual na IBMR. Bom, a gente está tendo aula por uma plataforma da própria faculdade que se chama Blackboard. As aulas são ministradas no horário que seriam as aulas normais, né, presenciais. Por exemplo, se a aula presencial fosse, vamos dizer, de 7 da manhã a 9 da manhã, a nossa aula vai ser online de 7 da manhã a 9 da manhã, igual como seria presencial, né? As aulas que
que eles ministram são por meio da plataforma que funciona como se fosse uma live stream. O professor entra lá ao vivo, né? Os alunos entram na sala. A gente pode também entrar com o nosso áudio, vídeo também. Ou a gente pode comentar como se fosse um bate-papo, por exemplo, na Twitch TV ou numa stream no YouTube. Funciona igualzinho. O professor pode colocar, por exemplo, um PDF, compartilhar a tela dele, tudo pela própria plataforma, o que é legal, né? Porque isso deixa a aula mais dinâmica. As aulas que são teóricas, até tudo bem. Praticamente você não perde nada em relação à aula presencial, porque você acaba, né? É só teoria, a gente acaba conversando sobre o assunto, desenvolvendo bem, mas quando chega, né, nas aulas que são práticas, que complica. Porque, né, aula prática, por exemplo, fotografia. Você precisa da câmera, e tem gente que não tem câmera para, né, experienciar, né, vamos dizer lá, controlar, aprender como que funciona o controle do diafragma, o ISO na prática, que faz muita diferença em relação à teoria, tá? Você pode ter teoria, mas tem coisas que a prática que te dá, né, a visão, te faz entender. Ainda mais para que tem gente que tem dificuldade de entender, né, as teorias. Em questão de avaliação, a gente está tendo várias avaliações, né? Porque se fosse botar só 2, como seria o normal da faculdade, seria um problema porque as pessoas poderiam muito burlar as notas. Então, os professores estão meio que cobrando a nossa presença, né? A gente tem que estar na aula ou assistir um replay da aula, né? Depois. Você tem uma semana para fazer isso. Você tem que responder algumas questões que eles passam e as avaliações eles dividiram em 3 para fazer a nota de A1, né? E 2 para fazer o que seria a nossa A2. Aí nisso, né, na A1, nós temos 2 avaliações que são em grupo, práticas, né? Práticas mais ou menos, né? Eles passam alguma coisa pra gente pesquisar, por exemplo, assistir um filme, a gente fazer uma análise fílmica, coisa do tipo. Aí, quando chegou na A3, foi um teste individual, né? Feito online, né? De múltipla escolha e 2 discursivas. Todos os professores praticamente fizeram isso e depois eles deram as notas. A mesma coisa vai ser agora para a A2, que vai ser, né, esse mesmo sistema, a gente fazer a provinha online e eles vão dar nossas notas. E vai ter um que vai ser considerado uma prática que em grupo também. Então, vai ser uma em grupo e uma teórica individual como a avaliação de nota A2, né? Agora, em relação ao que eu estou experienciando, bem, para mim está sendo muito em caso do horário, porque você estando em casa, você não tem vontade de acordar, né, para assistir aulas de manhã cedo. Então, eu acabo perdendo todas as aulas ao vivo, bem dizer, e assistindo reprise. Eu só, ao vivo mesmo, quando tem provas e testes assim, ou apresentações que a gente tem que fazer, né, em vídeo, para, né, não perder minha nota. Minhas notas estão boas, mas eu imagino que alunos podem ter dificuldade com isso. E tem gente também que tem dificuldade, por exemplo, que aí não tem uma internet boa, estável, computador não tem, sei lá, não consegue rodar o Photoshop, coisa do tipo, sabe? Aí, né, é a questão, né? Estando lá, a gente teria acesso a tudo isso, que seria muito mais fácil para todo mundo. É que isso permite que a gente continue tendo aula, né? Esse que é o lado bom, a gente continua tendo aula. A gente não perde o semestre, coisa do tipo. Porque tem gente que tem pressa, tipo eu. Tem pressa que quer acabar logo, socorro. Mas tem o lado ruim que eu acho que isso não teria a qualidade do presencial, com certeza. Não tem a qualidade do presencial. Como eu falei, a gente perde muito das matérias que são práticas. As teóricas até que tá tudo bem. Mas, né, fazer o quê, né? É a opção que nós temos. A maioria da faculdade tem acesso à internet, então acho que foi justo né, a posição da faculdade, só não foi justo em relação à mensalidade. Ok, eu entendo que servidores são coisas caras, aluguel de servidor é uma coisa cara. Só que eles poderiam pelo menos dar um desconto ou uma opção para quem quer, né, trancar sem ter que pagar alguma taxa ou coisa do tipo. Porque o pessoal realmente ficou muito upset em relação a isso, porque teve gente que não gostou, teve gente até que largou o curso, que, né, infelizmente a pessoa perdeu um ano que ela estava fazendo de curso ou mais, né, por causa disso, né. Mas é o que tem, né, infelizmente. E em seguida a gente coletou um áudio
de um coletivo de audiovisual lá do Mato Grosso do Sul, que foi criado na UFMT, que se chama Coletivo Salve Filmes. Ele foi criado pela Ana Carolina, junto com alguns amigos da UFMT, e eles mandaram um relato bem legal pra gente de como as atividades deles foram impactadas, os filmes que eles estavam rodando tiveram que ser parados, como eles tiveram que se adaptar na rotina de reuniões online semanais para poder manter o andamento dos projetos deles e tudo mais. Aqui quem fala é Ana Carolina, do coletivo Salve Filmes, direto de Cuiabá, Mato Grosso. E com a pandemia, os nossos projetos foram interrompidos. Lá para a terceira semana de março, nós estávamos produzindo 2 documentários, um de residência artística de 10 artistas cuiabanos, que nesse projeto eu estava atuando como cinegrafista, e o outro documentário é o terceiro Contos do Mato, um encontro de contadores de história, que eu estava atuando como produção. Desde essa terceira semana, daí em diante, foi concluída a migração das relações para as redes, o que tem sido um desafio, né, para a gente. Nossa atuação é muito presencial, desde as reuniões até a produção, dependendo até a finalização, a gente se reúne para fazer de forma coletiva, como foi o caso do nosso primeiro documentário, o Islã e Resistência. A gente posta tudo no canal do YouTube, também alguns no Instagram, quase nada no Instagram, mas a gente não investe muito tempo em produzir engajamento nessas redes. Para todos nós do coletivo, é um trabalho paralelo com pouco, às vezes nenhuma remuneração, que a gente se esforça para que seja a nossa principal fonte de renda, já faz uns 3 anos, né? Mas enquanto isso não acontece, de ser a principal fonte de renda, nosso tempo é dedicado a outros trabalhos e não para engajamento em redes sociais. Então, com a pandemia, a gente voltou a atenção para esses canais de comunicação. Estamos se organizando, a gente está se organizando para estar mais presente nas redes sociais, pautando a produção independente, realizada em coletivo, e divulgando nossas produções e nossas características criativas. O que eu acho interessante dessa situação é que a gente sempre ralou muito para se manter do nosso trampo com produção audiovisual, e o que a gente produziu sem nenhum incentivo anos atrás, lá em 2017, hoje, durante a pandemia, pode possibilitar uma renda por meio dos editais de cultura online organizados pela prefeitura. Né? Então, antes tarde do que nunca, a gente produziu sem nenhum incentivo e agora a gente tem esse material para participar desses festivais de cultura online. Eu, particularmente, continuo criando, né, registrando esse estado de consciência por meio de vídeos curtos e pesquisando muito sobre a importância de um programa de alfabetização audiovisual, que é uma coisa que eu acho muito importante, que é essa ideia de que todos precisam saber interpretar o que propõe uma imagem em movimento. Eu acho que hoje, mais do que nunca, com essa migração total para as redes e vídeos e imagens a todo momento, isso é uma coisa que eu estou dedicando bastante estudo no momento e que eu acredito que vai ajudar a nossa mobilização enquanto coletivo, né? Nossa presença nas redes sociais vão ter esse fundamento, assim, né? Por minha parte e também outras provocações por parte dos outros integrantes do coletivo. E é isso, gente. Também já passei dos 3 minutos, mas é isso. Beijo, abraço. E por último, a gente coletou o relato da diretora do filme Blackout, que é a Rossandra Leone, que estava com o filme pronto, tinha marcado um evento muito legal para poder lançar o filme dela. Todo mundo estava muito animado, tipo, eu e o Thomas podemos falar que pelo menos que a gente estava tipo, com presença confirmada, a gente estava mega animado para ir ver o filme. É um filme que tipo, a gente tá louco para ver, porém por conta dessa pandemia, todo o evento teve que ser cancelado, toda a infraestrutura que estava sendo montada. E a gente coletou esses 3 áudios. E aí, esse é o último áudio que a gente coletou. Olá, meu nome é Rossandra Leone, sou cineasta de Oswaldo Cruz, estudante da UF de Cinema e Audiovisual. Estava prestes a estrear com meu curta-metragem chamado Blackout em março, até que
veio decreto de quarentena, de isolamento, e faltava 2 semanas, assim, pro filme estrear. Filme que é ambientado em 2048, num Rio de Janeiro machista, racista, onde uma jovem negra periférica, Luana, subverte esse sistema apenas com a sua inteligência, enfim. Então me impactou a quarentena, a pandemia me impactou diretamente, né? Nesse quesito de faltar pouco tempo para estrear o filme. E agora muitos festivais estão ou cancelando, ou adiando, ou mudando o modo de acontecer, sendo online. Então, esse ano que seria um ano de explodir meu filme, dele ser exibido em vários lugares, ele tá meio incerto, assim. E difícil, sabe, passar um tempo, dedicar o tempo, você produzir, uma equipe inteira produzir, e agora tá com ele parado sem ideia do que fazer, né? Tipo, se segura ele um pouco e não coloca online agora, espera para de fato ser uma estreia presencial em Madureira, em Oswaldo Cruz, do modo que eu gostaria, do meu público-alvo vendo o filme. E também, nesse momento, estou aproveitando para colocar mais ideias no papel, escrevendo mais roteiros. Difícil que às vezes vem o pensamento de por que eu estou fazendo isso, se eu não sei se eu vou morrer, se eu for ao mercado. E é isso, basicamente. Enfim, o impacto foi esse, eu estar com tudo preparado para um ano de distribuição do meu filme e agora simplesmente não saber o que fazer e não saber se, enfim, quando voltar vai estar tudo normalizado de fato ou não. Se vai ter, sei lá, como fazer os próximos filmes, se o filme vai estar, se Blackout vai estar velho demais para distribuição, né? É isso. E aí, com esses 3 áudios, a gente tentou fazer um balanço das áreas, de algumas áreas, para como foram afetadas, né? A gente pegou um estudante, pegou um coletivo e pegou uma diretora, que foram afetadas diretamente pela essa pandemia, né? Sim, do micro pro macro, entre aspas, né? A gente pegou desde a pessoa que está passando pelo processo de educação, né, que é estudar e tudo mais, desde para essa galera entendendo que o audiovisual, em grande parte, é uma arte coletiva, né, e tanto que eles fizeram coletivo, e até a fase final, que é produzir em si, né, um filme, um média, um longa, um curta, né? Quem tem um pouco mais de familiaridade sabe que é muito difícil produzir sozinho esse tipo de coisa. Na verdade, meio que não dá, assim, cinema, em geral. Não dá. Mas, assim, e aí por isso que a gente optou justamente para dar o panorama de cada um. E falando aproveitando também o gancho da pandemia e dos impactos que ela tem no audiovisual, a gente acha legal ressaltar também algumas coisas que já vem se passando desde antes da pandemia e com a pandemia só foram agravadas, que é a questão que é impossível não defender esse ponto de vista da questão do sucateamento do audiovisual como um todo no Brasil, não só do audiovisual como uma cultura, mas a gente vai abordar o audiovisual porque é a nossa área de, né, nossa micro, né, do macro é a nossa micro. E aí a gente vai falar um pouco sobre porque realmente é muito difícil se você não tem investimento. Se você para pensar, se um filme brasileiro grande já não tem o investimento devido, já não tem a devida atenção, você vem e pensa na gente que está lá no início, na universidade, na base, entendeu? A gente é desestimulado desde lá, entendeu? Falta
um incentivo ali. É preciso que o governo, sabe, chegue junto com a gente para poder prover essa melhora, porque foi como o Thomas falou, é uma arte coletiva, e não é só coletiva das pessoas que estão realizando o filme. A gente precisa de apoio também. Infelizmente, não é só a gente que está realizando, consegue fazer tudo, né? Sim, inclusive, independente de posicionamento político nem nada, claro que todos nós temos, mas falando de forma prática mesmo, o audiovisual, né, o cinema, o audiovisual, indústria brasileira, ele tal qual qualquer indústria, o nome já diz, ele é um nicho de mercado. Ele gera receita, né? E o que acontece? O audiovisual brasileiro, em termos práticos, ele é uma grande fatia da economia. Só o cinema... Deixa eu só pegar aqui o dado, mano. Pera aí, que eu vou refazer essa frase. Porque é só pra não dar brecha. Tá ligado? Que aí vão falar, mas você está dando informações equivocadas, não é mesmo? Verdade, a Não. gente só pode passar a informação certeira. Tudo bem embasado. Mas enfim, independente de qualquer tipo de posicionamento, o audiovisual, ele é uma indústria, a cultura em geral. E ela, como qualquer indústria, gera receita. O audiovisual, só nos anos passados, ele injetou 19 bilhões na economia brasileira. E isso não é simplesmente dinheiro, gente. É diretamente relacionado com empregos, mais de 300 mil pessoas, empregos diretos, indiretos. Teve até o caso recente, né, para quem conseguiu assistir, do filme Bacurau, que eles produziram, né, na cidadezinha lá do interior, e ao final do filme já tava essa polêmica, digamos assim, sobre essa questão do audiovisual nacional não produzir nada de relevante, porque a gente vai financiar isso com dinheiro público. Vários questionamentos foram levantados, né, em muitas áreas, e assim, e aí exatamente como resposta eles colocaram lá no finalzinho dos créditos que só aquela produção gerou uma grande quantidade de empregos, inclusive para aquela galera da cidadezinha lá, que agora me escapou o nome, mas é uma cidade real. Só complementando, foram mais de 800 empregos. No Brasil, existem mais de 13 mil empresas que trabalham com audiovisual, e como o Tosmer falou, o audiovisual emprega mais de 300 mil pessoas, além de ser muito rentável. Então, é necessário um olhar pra gente, sabe? Não dá pra se ignorar isso. Além de que a cultura nacional e os filmes, então falando dos filmes nacionais, em âmbito universitário, em âmbito de larga escala, são filmes sensacionais. A gente tem muita coisa boa no Brasil, que é sempre produzida, e justamente por não ter esse olhar, muitas vezes a gente acaba não sabendo, nem sabendo dos filmes e tudo mais. Filmes universitários, então, a gente, sabe, tirando a gente da universidade, eu acho muito difícil que alguém tenha visto aqui na live um filme universitário, sabe? Eu acho muito difícil. E não é culpa de vocês, é porque realmente é uma situação complicada. A gente não tem visibilidade, sabe? A gente não tem expressividade no mercado e, sabe, é preciso esse tipo de investimento, né? Sim, tipo, em termos práticos, mano, inclusive, só complementando, só vamos ser razoáveis, né, e usar a lógica. Muito se fala sobre a economia e aquela questão toda, então, assim, eu não vejo muito nexo em você... É a mesma coisa que o turismo, são vários setores que geram. Eu não vejo muito nexo em você querer boicotar uma parte que gera bastante receita para sua economia e querer falar que isso é uma decisão inteligente para a economia de forma geral. Eu falei muitas vezes a palavra economia, mas é porque é isso mesmo, é muito o argumento que se é usado. É como se você, por motivos de tentar preservar uma moral, ou não sei exatamente qual
o argumento mais usado, mas você simplesmente corta uma parte dessa receita do PIB de forma geral, do funcionamento do Brasil, e você simplesmente não, como tipo assim, não, eu não preciso dessa grana, isso aqui não vai me fazer falta, eu tô bem assim. O que não faz muito sentido se você for analisar esse argumento de que é para fazer um bem para a economia, sabe? Inclusive, que eu já ouvi muito, né? A gente já ouviu a questão de por que isso é financiado com dinheiro público. Ah, Lei Rouanet, mamar nas tetas do governo e toda aquela história de gente boa que a gente já tá ligado. Mas assim, o que se mostra muitas vezes é uma ignorância quanto às políticas de financiamento e às políticas de incentivo à cultura, as políticas públicas para esse tipo de coisa. Esse tipo de política, por exemplo, do fundo setorial, do audiovisual, e esse tipo de coisa, a própria Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, esse tipo de coisa, são ferramentas que o próprio pequeno produtor usa e usou para tentar para gerar, conseguir viabilizar os seus trabalhos, os seus projetos. E então, se você retira desse pequeno produtor, você tira a maior ferramenta dele de poder produzir isso. Então, assim, eu não vejo como tirar a ferramenta do produtor faz com que o produtor ajude o produtor de alguma forma, entendeu? Porque os grandes estúdios não necessariamente não precisam desse auxílio, sabe? Pois é, e pra também reiterar mais um ponto, falando um pouco do principal órgão de cinema do Brasil, né, que é a Ancine, que no último ano, então, foi atacada diretamente, você tem o poder dela quase reduzido a zero, sabe? E aí você pensa, né, que foi aquele contexto que eu comecei a minha fala. Se a gente na universidade, mesmo quando a Ancine estava, vamos, bem das pernas, a gente não tinha uma visibilidade dela, a gente não tinha aquele apoio que a gente precisa ter. Então vocês imaginam agora que nem os grandes produtores estão tendo e que a Ancine está praticamente, sabe, sem poder nenhum. Ela é muito preocupante, porque esses dias eu estava no Twitter e eu vi uma coisa assim, eu não lembro quem, mas alguém tweetou assim: essa quarentena me provou uma coisa, eu até consigo viver sem sair, mas eu não consigo viver sem ler livros, sem ver filmes, sem ver séries, sem ouvir músicas. Então é só pra gente ter essa noção de que não só o audiovisual, mas uma cultura, ela é necessária em todo o mundo, porque sem ela a gente realmente acha muito difícil que a gente consiga viver. Acho que fica a reflexão de tudo que vem acontecendo com os órgãos públicos, com as políticas públicas, e a gente espera que essa reflexão ocorra e que esse sucateamento como um todo da cultura seja revertido, porque sem cultura não se vive. Cara, é até interessante você ter puxado esse assunto da cultura, porque, assim, mais uma vez, baseado em dados, o orçamento da cultura, não só do audiovisual, tá? Da cultura, a renúncia fiscal que é destinada para a cultura é de 0,66%. É 0,66% para tudo, sabe? Não só para o audiovisual. E dentro desse 0,66%, isso é bem menos do que outras indústrias, como a farmacêutica, a automobilística, sabe? São vários setores que têm essa qual a palavra? Esqueci, peraí. Esse investimento maior do que o próprio audiovisual e a cultura. Isso, exatamente. É uma parcela muito pequena, sabe? Então não é necessariamente não é um dinheiro público que está financiando, sabe? É imposto. Meu imposto, seu imposto de todos nós. Só que o que também às vezes fica, né, na argumentação, só sai uma parte e a outra geralmente não linka, é que, em média, para cada R$1 tirado
investido se retorna 2, saca? Esse valor se paga, o audiovisual ele se paga, agora falando desse âmbito mais específico. Então, assim, não é como se fosse um dinheiro que vem e não volta. Ele vem, é investido, inclusive as empresas que investem nesse tipo de produção, elas ganham incentivos fiscais, várias outras coisas, entendeu? Então, assim, não é um benefício do nada ou qualquer tipo de coisa que se ouve por aí, sabe? Eu acho que é muito mais desinformação do que a realidade em si. Pois é. Tanto que não é à toa que você falou, né, que as empresas recebem incentivos fiscais, mas que se não fosse uma coisa boa, elas não fariam. E a gente vê que é positivo, mas acho que desinformação e eu também acho que é um projeto que cada vez ganha mais força, né? E como a Júlia lembrou aqui, Júlia Couto lembrou no nosso chat da live que eu tô de olho, ela falou que hoje da anúncio da Regina Duarte, né, que assumiu a secretaria em 4 de março, se eu não me engano, e mais ela não é nenhuma ministra, né, porque mais um ponto que a gente tem de comentar, o nosso Ministério da Cultura foi abolido e transformado numa secretaria que está dentro do Ministério do Turismo. São coligações que não fazem o mínimo sentido, mas, enfim. E hoje foi anunciado que a Regina Duarte vai sair da pasta, né, da Secretaria de Cultura e vai assumir a Cinemateca de São Paulo. E a gente não sabe quem vai entrar no lugar dela. Já era um posto que a política dela já não se mostrava boa. E provavelmente vai entrar alguém pior. E também me preocupa ela ter ido para a Cinemateca de São Paulo, porque lá está o acervo de filmes do Brasil e me preocupa como isso vai ser lidado, as políticas que vão ser setorizadas para esses locais. A gente passa por momentos sombrios na cultura. Eu acho que são coisas que a gente tem que refletir bastante, que tem que ser mudadas, né? Enfim, é isso. E agora, dando progressão ao nosso podcast, a gente vai abordar um tema que está ligado diretamente à pandemia e que acho que afetou todo mundo aqui. Dessa lista aqui que a gente fez, acho que com certeza cada um aqui queria ver algum filme, alguma série que foi adiada a gravação ou o lançamento, né? Então, fazendo essa ponte aí com o que você está falando, tirando o cenário nacional e abrindo um pouco a nossa visão para o cenário mundial, né? Essa pandemia, ela não só revelou a importância da cultura, né? Como a gente estava falando antes, mas ela também vem gerado uma comoção que a gente nunca viu, porque assim, simplesmente o cinema, né, e o audiovisual está passando pela maior crise da sua história. Porque o que acontece? Nunca na história do cinema, né, da produção em geral, nunca houve um momento como agora, no qual as produções todas pararam, ninguém produz, ninguém viabiliza mais nada, a gente não pode ir aos lugares consumir as coisas, porque o que acontece? Mesmo nas épocas de guerra, né, em que países eram devastados, esse tipo de coisa, o cinema ele nunca parou, porque as pessoas, claro, nos seus próprios países que estavam acontecendo as guerras, é claro que não teria como ir ao cinema. Mas assim, nos outros países em geral, as pessoas ainda, os cinemas não paravam, inclusive era uma forma que as pessoas tinham de ter como se fosse um escape, né, daquela realidade. Então assim, ainda mesmo nesses cenários adversos, as pessoas ainda continuavam buscando um alívio, uma distração, dessa forma. Só que no cenário que a gente se encontra atualmente, né, as coisas não estão bem assim, a gente não pode sair, as produções param porque, como a gente falou no início lá, arrematando, fazendo laço, o audiovisual ele é uma forma de arte coletiva e infelizmente nós não podemos estar em coletividade nesse momento, pelo menos não física, entendeu? Pois é.
E aproveitando, a gente fez uma listinha com... Não são todos os filmes, todas as séries, mas a gente pegou alguns que a gente achou interessante, enfim. E listou pra vocês filmes que tiveram seus lançamentos adiados, suas gravações adiadas. E aí eu vou passar essa lista rapidinho pra vocês. Pra começar, a gente tem o 007, que é clássico. Que é o 007 Sem Tempo para Morrer, que tem a trilha sonora da Billie Eilish, se eu não me engano, também. Tem o Velozes e Furiosos 9, já tá no 9, né? Caraca. Blockbusters. Exato. E aí a gente agora vem para um cenário mais nacional. A gente teve 2 filmes que foram impactados diretamente, né? Que os filmes que iam sair sobre a Suzane von Richthofen, que agora eu não me lembro o nome, mas eu acho que é a menina que matou os pais. O menino que matou meus pais e a menina que matou os pais. Na verdade, eu não tenho certeza, não ficou muito claro no projeto, mas eu acho que é um filme só, porém com 2 pontos de vista, e aí também 2 títulos. Não ficou muito claro ainda. Mas parece ser um filme muito, muito legal, muito interessante. Não legal crime, tá, gente? Por favor. Vamos ter. E aí, continuando, a gente tem... Acho que foi um dos filmes que mais fez sucesso ultimamente, que foi O Lugar Silencioso. Teve o 1 e agora teve o 2 que estava para lançar. Porém, teve seu lançamento adiado. Muita gente... Sim, inclusive estava bem próximo. Pois é, muita gente tava, assim, louca pra ver esse filme. Inclusive, eu não vi nem o primeiro, mas eu fiquei com muita vontade de ver o segundo. Entendeu? De tão bom que fizeram marketing pra você, né? Pois é. E como o pessoal tá falando aqui no chat, são 2 longas mesmo. Um com o ponto de vista da Suzane von Richthofen, né, e tal, e o outro com o ponto de vista acho que era a namorada dela, né, que também participou do crime. Aí, seguindo, a gente teve filmes da Disney, que acho que impacta totalmente muitas pessoas também, porque eu, pelo menos, adoro ver filmes da Disney e tudo mais, acho que muita gente adora. A gente teve Mulan, Viva Negra e Soul, além de outros vários lançamentos. Teve Novos Mutantes e Espíritos Obscuros que foram também adiados, né? Sim, exatamente. Não só da Marvel e da Disney, mas esses grandes blockbusters de super-herói, né? Tipo a Mulher Maravilha, que ia sair. O Scooby-Doo, se não me engano. Ah, meu sonho. Também. Scooby-Doo tá no coração. Sabe? E não só nesse âmbito de cinema, né? A gente vem falando muito de filme, mas também as produções de séries que todo mundo ama, né? Adora maratonar. Também foram paralisadas. Essas séries aí mainstream, tipo Grey's Anatomy, que não acabam, mais parece. de 70 séries foram paradas. Exatamente. A gente vai citar algumas, mas tem mais de 70 séries que tiveram gravações suspensas. Na verdade, todas que estavam em produção nesse momento, elas tiveram suas gravações paralisadas. Flash, Riverdale, para falar dessas séries assim, mainstreams, né? Até também, se não me engano, foi adiada a gravação do episódio especial de Friends, né? O pessoal tava aí aguardando. Sim, o elenco se juntou depois de anos, né, pra fazer esse episódio especial. Gerou todo um rebuliço em todo mundo, porém, adiado porque pandemia tá aí, né? Agora, voltando pra um clássico, a gente teve Matrix 4 que, assim... John Wick, Keanu Reeves verso, todo né? Todo mundo tava esperando muito. Keanu Reeves verso só dá felicidade até o momento. Não deu uma bola fora. E foi adiado, né? Teve a gravação suspensas, no caso. E acho também legal trazer mais um panorama nacional, assim, para quem acompanha um pouco de TV ainda, as novelas, a Globo, né, que tem várias telenovelas que são fortíssimas, todas tiveram separadas, e aí eles estão reprisando novelas antigas e tudo mais. Para quem tá entrando agora, tá falando que tá dando um pouco de retorno no meu áudio, então é que a gente falou no início, o fone que tá conectado no meu telefone tá dando um eco e a gente não conseguiu resolver de forma alguma, então a gente pede desculpa por isso. Sim, exatamente, assim, posso falar? Ah, tá. Não, é porque... Só pra fazer a ponte. Mas sim, as próprias novelas que
você assistindo ou não, é reconhecido que a TV aberta ela ainda é grande, ela é uma grande potência em disseminação, ela ainda é que tem maior penetração no Brasil, de forma geral. Então, assim, as novelas são as séries do jovem, digamos assim, né? E tem muita audiência, cara, muita audiência. Também não houve situação semelhante em que a produção de novelas, a produção de desse entretenimento, né, de massa, simplesmente fosse interrompido, sabe? Mas isso já levanta uma discussão que é até uma coisa que a gente queria trazer um pouquinho aqui, que é a reflexão sobre o nosso consumo, sabe? Porque, assim, muito a gente falou aqui sobre as séries e filmes cancelados, né, adiados, mas ao mesmo tempo já a gente vê certas coisas que são meio fora da curva, como por exemplo, alguém comentou dos Novos Mutantes, né? Os Novos Mutantes, que é aquele filme que estava amarrado já há um tempo, ele entrou em pré-venda pela Amazon, ou seja, ele entrou ali como se fosse para ser exibido como se fosse um filme. E recentemente, quando tudo isso começou, faz a gente questionar um pouco, né, como a gente consome e como vai ser o mundo a partir de agora. Porque o Trolls 2, né, foi lançado na plataforma de streaming. Claro que acho que não em todos os países, tá, mas em grande parte. Acho que foi pelo iTunes. O Trolls 2 foi lançado na mesma data que seria lançado no cinema. Ficou disponível para aluguel, né, nessas plataformas, e você pagava um valor como se fosse um ingresso de cinema e ficou disponível. Resultado, o Trolls 2, em 3 semanas de exibição por on demand, ele faturou mais do que o Trolls 1 faturou em 5 semanas. Em 5 semanas, não, perdão, em 5 meses de exibição. Se não ficou claro, em 3 semanas ele faturou mais do que em 5 meses de exibição nas salas convencionais. Isso é absurdo, isso é absurdo de se pensar. Isso mostra, né, como o streaming nos últimos anos está vindo com tudo e, tipo, cada vez mais potente. Toda semana a gente tem um lançamento, vamos supor, quase toda semana a gente tem um lançamento da Netflix diferente, entendeu? Antigamente você entrava no catálogo da Netflix, ela tinha os filmes, mas tinha poucos originais da Netflix. Hoje você abre o catálogo da Netflix e você vê, tipo, que a grande maioria do catálogo deles, que aparece, assim, pelo menos pra você, assim, que você abre o aplicativo, é original Netflix, original Netflix, original Netflix. Então, o streaming ganhou muita força nos últimos anos, é uma alternativa. Até porque às vezes, vamos supor, você tá cansado do seu trabalho e tu quer ver um filme e você não consegue ir ao cinema, você tem um streaming pra apesar da experiência não ser a mesma e tudo mais, você tem uma opção para você assistir conteúdo e entretenimento, entendeu? E é uma reflexão também que cabe, né, que como o streaming vem dominando as coisas e, tipo, ganhando força. Esse caso do Trolls 2 é surreal, é muito insano isso, né? Não, sim, tipo assim, e eu nunca pensei que a história do audiovisual seria reescrita, né, por Trolls 2, mas assim, mas em 2005, metade das coisas que aconteceram ninguém esperava nesse ano, mas assim, de forma geral, o streaming vem como solução, né? Como uma via para esse tipo de situação. E o que acontece? Oi, mano, caiu o bagulho aqui. Erros técnicos. Pronto, peguei. Voltamos. Então, o streaming, ele é uma via que está aí. E o que acontece? Justamente por ser todo mundo resolveu abrir um serviço de streaming, né? Seu próprio. Por isso, inclusive, aconteceu esse fenômeno que você observou de conforme mais e mais a Netflix, falando especificamente, né? Começou a investir em originais. Porque os outros estúdios viram o quão rentável era esse tipo de negócio
e simplesmente começaram a produzir, a tirar os seus produtos de catálogo e botarem seus próprios serviços de streaming, entendeu? Que fez com Sim. que a Netflix falasse, oh meu Deus, preciso de conteúdo meu, já que ninguém quer me dar mais. Entendeu? E assim Se foi isso é feito. bom ou mal, cada Pois é, um essa foi decida. uma reflexão aí que nos últimos anos veio muito forte, né? E afetou todo Cara, mundo, a forma de consumir diretamente, né? não, exatamente. E tipo assim, pra você ver o quão isso é grande, já não é novidade toda essa polêmica sobre a academia, falando agora do cinema norte-americano, né? Que é a maior indústria atualmente, assim, questão financeira, né? Existe a Índia, existem outras, tá, gente? Mas falando assim do mainstream mesmo, a própria academia já tinha essa polêmica há um tempo, né? De o que é cinema, cinema é a experiência, cinema é o lugar físico que você vai, ou cinema é a produção, é a linguagem, como que funciona esse tipo de coisa. Então a gente já via há um tempo, né, para por exemplo, o História de um Casamento, Roma, o próprio Irlandês, né, do Scorsese, Sim. todos esses filmes, tinha aquela discussão, mas é cinema, não é cinema, se for para passar se for para ser indicado, precisa ter um tempo de tela em certas salas, porque senão não é considerado um filme de cinema, né? Tanto que todos esses que eu mencionei, né, eles tiveram exibições em cinemas físicos, né, para poder estar concorrendo ao Oscar lá, Prêmio da Academia e tudo mais, e levanta essa coisa. Alguns diretores veem isso com certo saudosismo, né, de ser mais conservador em não, a experiência do cinema é isso, qualquer coisa fora disso não bate. Alguns já, cara, o próprio, porra, quem que foi que dirigiu? Foi o Qual filme? Herrito? O Roma? Foi o O o Cuarón. Alfonso Isso. Cuarón. Tipo, ele mesmo comentou, tipo, cara, ficou muito feliz, muito agradecido da Netflix querer investir no projeto, porque senão aquilo não ia sair do papel, entendeu? Então tem muitos diretores que veem nisso uma oportunidade. Ele mesmo falou, eu fico muito feliz de poder fazer um filme e milhões de pessoas verem, sabe? O streaming ele tem uma capacidade de reprodução gigantesca, entendeu? Então, assim, em termos numéricos, é muita gente que vai ser alcançado, coisa que se tivesse no cinema, muito provavelmente uma grande parcela de pessoas não iria conseguir Ser apreciar, alcançada. porque o cinema vem cada vez mais encarecendo, como tudo em geral, mas a experiência de cinema está cada vez mais cara e o processo de ter que se deslocar. E aí, se você por exemplo, tem uma família, são duas pessoas a mais, então já é um dinheiro, já é um deslocamento de passagem. Então, assim, São barreiras que cada vez são quebradas, né? Se antes não podia filme da Netflix, porque precisava de tempo de sala, ou não era cinema, essas barreiras foram quebradas e esses filmes foram alcançando postos, né, nas premiações e se mostrando que realmente é cinema, é bom, é filme, vamos lá, merece prêmio, sabe? E quebrando essa visão. exato. Realmente isso é Desculpa, comum. desculpa a minha risada. É porque o Iago falou que essa conversa sem o litrão tá dando bug, entendeu? Também, sinceramente, tá me dando gatilho também, entendeu? Ficar trocando essa ideia aqui sem uma cervejinha, entendeu? Um amendoinzinho, um parceiro chegando, pô, posso deixar aqui pra você? Rapidinho, chefe, isso aqui lá, só uma provinha, E aí tu diz, não, beleza. Aí tu, Rio de Janeiro né? Feelings. Quem nunca, né? 3x5? Então, Pô, 3%. Então, e aí aproveitando esse gancho que você deu, que a gente estava falando sobre festivais e as premiações e tudo mais, eu acho válido a gente abordar agora um pouco como esse cenário foi afetado, né? Na questão de festivais, como foram afetados negativamente, o que surgiu no meio dessa pandemia, né? Não, boto fé, tipo, a própria, tal qual o streaming, né, e toda essa inovação,
os festivais mesmo tiveram que se reinventar nessa questão. Por exemplo, o Oscar, né, que a gente já mencionou, ele recentemente ele anunciou que aceitaria filmes de streaming para Sim, pois concorrer, é. né? Isso Porque nunca passou pela cabeça deles de já ser aceito. Tipo, é só que até essa situação. é até um contrassenso daquela discussão que a gente estava comentando, né? Que eles tinham de precisa ter passar no sala de cinema para cinema, entendeu? Deixa um pouco deixa essa área cinza aí para eles falarem, ué, é cinema, não é? Sendo que tá muito mais ligado com a produção né, em termos práticos. Sim, e o Oscar, por exemplo, ele conseguiu fazer essa adaptação porque ele é um festival que ainda tá longe de ter uma nova edição, né? Mas, por exemplo, o Cannes, que ia ter edição ainda agora, que é um dos maiores festivais de cinema também do mundo, babou, né? Foi cancelado e não vai rolar, entendeu? Foi comentado aí que o Oscar provavelmente vai ser adiado. Não, correto, exatamente. Mas ainda assim dá bastante tempo, né, em questão de timeline. Festival online. Quem sabe, né? A gente tem que se adaptar às situações da vida. Não, até porque, mano, queria te interromper, não, desculpa. Não, relaxa. E aí, é isso. Tipo, também teve o prêmio eu acho que é IFA, né? A premiação da IFA, que é a premiação de maior importância do cinema indiano, que é, inclusive, um dos países que mais produz audiovisual no mundo. Bollywood, Entendeu? né? E foi afetado também. Teve que ser cancelado e a última notícia, por enquanto, é que se mantém assim e não se tem uma nova data ainda, né? Sim, mano. Até esses a gente tá falando dos grandes, né? Tipo, IFA. Teve também se não me engano, o de Toronto, não é? Sim, o de Toronto também foi, verdade. O grande prêmio do cinema brasileiro também estava já adiado sem data marcada, que é o prêmio de maior, né, assim, prestígio no Brasil, no audiovisual, entendeu? Mas eu acho que disso tudo, nem tudo são coisas ruins. A gente tem algumas coisas que vieram aí pra inovar nesse, né, nesse Com período bastante que a gente tá aspas, passando. né? Eu acho que assim, o cenário que a gente vive é o pior imaginável e cada vez piora mais. Só que eu acho que o que a gente olhar com certa positividade e não essa positividade ingênua de tipo, vai dar tudo certo, fé no pai que o inimigo cai, sabe? Não simplesmente esse positivismo de frase feita, mas sim tentando entender a realidade que a gente tá e tentando, sabe, se manter. Eu acho que dessa ideia de tentar entender a realidade e tentar se adaptar a ela da melhor forma possível é que geram as coisas boas. Além de fazer a gente, né, ter uma noção maior, dar mais valor às pequenas coisas, né? E tentar sair um pouco daquela caixa de consumo desenfreado e produção e não sei o que, a gente acaba criando saídas e acaba criando soluções, né, usando a criatividade para poder justamente burlar, né, como você estava falando de que nem só de coisas ruins. Por exemplo, o próprio Festival do Minuto, né, quem conhece, que é o festival de produção, né, de um minuto, né, mas assim, eles também conseguiram se reinventar e abriram para eu não sei se já acabou a data, tá, a confirmar. Não, então, ele já é um festival um pouco clássico, né? E aí, tipo, a missão dele é justamente, tipo, incluir o audiovisual na vida das pessoas. Porque, tipo assim, né, é pra gente parar aquela desculpa de, não, eu não fazer um filme, como, não sei o quê. Sendo que o festival é um festival do minuto. Você pega o seu telefone e faz um vídeo de 1 minuto e manda. É isso é cinema, é praticar o audiovisual. Isso é bom pra gente. E aí você falou das datas, eles têm várias mostras. Eu vou repetir um pouco eu vou falar o primeiro nome, que é Minuto. Por exemplo, a gente tem uma mostra chamada Minuto Física. Aí a outra Minuto Kuleshov. Eu não vou ficar falando minuto, eu vou falar só o segundo nome, tá? Pra gente não ficar repetindo o minuto. Mas eles têm várias mostras, por exemplo, o Minuto Física, o Kuleshov, pra quem entende mais um pouco de cinema, que, né, trabalha com a questão da montagem e tudo mais. Tem o Química, Escola Pública, Literatura, Quarentena, História
Palavra e Amazônia. E todas essas mostras estão até dia 23/8 disponíveis. E o site, para você quiser acessar, é www.festivaldominuto.com.br. Não, exatamente. Teve também, né, esse eu acho que é um pouquinho mais divulgado, até no canal fechado, eu já vi divulgação no Canal Brasil, que é o É Tudo Verdade, que inclusive eles liberaram, se não me engano, o acervo deles. Eles estão com uma mostra chamada As Diretoras Não É Tudo Verdade, que vai durar até 26 de junho. Ela tem 10 documentários que foram realizados por mulheres e que marcaram a vida do É Tudo Verdade, que é o festival de documentários. Então, vale muito a pena conferir, gente. O site, se vocês botarem É Tudo Verdade no Google, vai aparecer. São 10 filmes ótimos mesmo. Vale muito a pena conferir. E tipo assim, já aprendendo um pouquinho, né, que eu acho que foi a grande surpresa, porque todos esses festivais aí que a gente comentou eram festivais já estabelecidos, né, festivais já tinham um certo renome, né, e tudo mais. Mas diferente disso tudo, como por exemplo, diferente assim, do Oscar, que aceitou assim filmes, porque senão eles só teriam, acho que Sonic, Bad Boys, Homem Invisível. Eu acho que seriam as únicas produções que chegaram aos cinemas, né? Seria a produção, seria o festival mais fácil do mundo. Teria um filme em cada competição, né? Mas foi recentemente divulgado e tá até um prazo perto, foi criado um festival novo chamado We Are One. We Are One. Pra quem não fala inglês, somos um. É inclusão aqui, galera. Multilíngua aqui, poliglota. Mas assim, esse We Are One, o que é ele exatamente? Ele vai ficar disponível no YouTube, né? E ele teve uma curadoria no qual vai ter grandes filmes, né, dos outros festivais. Ele vai basicamente unir os outros festivais isso, vai pegar os competidores dos outros festivais, né, fazer uma curadoria e simplesmente fazer um prêmio com esses outros prêmios, entendeu? Ele vai unir. E tudo de graça pra gente acompanhar de casa. Isso. Vai ficar disponível de 29 de maio até o dia 7 de junho. Tudo no YouTube, entendeu? Plataforma do YouTube aí. Entendeu? E os 20 principais festivais de cinema vão estar incluídos, tá? Cannes, o Festival Internacional de Cinema, Toronto, que a gente falou, Sundance, né? Eu nunca sei, mas muito legal, entendeu? E Berlim, Tribeca e por aí vai, gente. Veneza. Então, já que você tá falando de festival, eu vou também pra gente já se encaminhar um pouco pro final, porque a gente acabou se animando um pouco. Como eu e o Thomas, às vezes a gente conversa muito e o papo tava realmente muito bom, foi ótimo. Mas já entrando no caminho final, eu gostaria de falar um pouquinho do FBCU, que, pra quem não sabe, é o Festival Brasileiro de Cinema Universitário, que eu e o Thomas conhecemos ano passado, numa sorte em que chegou de paraquedas pra gente o festival, a gente não conhecia. E aí a gente falou, vamos ser monitor, porque foi ofertado isso, a gente falou, vamos. E quase não deu certo, porque a gente quase não foi na reunião, porque, enfim, várias coisas. Mas fico muito feliz que tenha dado certo, porque o FPCU abriu, assim, a minha cabeça de estudante de cinema, que, tipo, de um nível, assim, enorme. E tem uma importância pra mim muito grande. E é um pouco disso que eu quero dividir com vocês, para poder finalizar. Que é importante que o audiovisual, ainda mais nesses momentos que a gente passa, seja a pandemia, seja os ataques que a gente sofre, e tudo. Além de ser uma arte coletiva, é importante que a gente se junte cada vez mais. O FBCU é aberto para todos, para que a gente realmente se una para fazer uma força grande para a gente poder alcançar horizontes que a gente infelizmente não consegue alcançar ou não tem apoio para chegar. Portanto, a gente pede para vocês que fala, Thomas, fala. Não,
Não, termina de falar que eu também queria dar umas considerações, né? E aí a gente pede para vocês, seja do Brasil inteiro, de onde você estiver ouvindo a gente, onde a gente conseguir chegar, se faz contato com a gente, vamos se unir, vamos ser fortes. Esse central não é só pro Gabriel e pro Thomas falar, é pro Brasil falar. O Brasil universitário e de cinema falar. Esse espaço é pra gente. E a gente tem que lutar para fortalecer isso e se unir. E a gente só vai conseguir fortalecer esse espaço se a gente se unir muito. Então, é isso. Se você... Então, da onde você estiver ouvindo a gente, fala com a gente, manda uma mensagem nas nossas redes sociais, que é FBCU Festival no Instagram, Festival Brasileiro de Cinema Universitário no Facebook. Nos procure, nos mande mensagem, o que vocês conseguirem. A gente vai entrar em contato com vocês e vai fazer uma ponte, vai fazer essa ligação, porque isso é necessário. Senão a gente não sobrevive e não mantém isso. Perfeito. É que deu uma travadinha. Não, perfeito, mano. Tô chorando internamente, porque falou bonito. Assim, como o próprio Gabriel falou, a gente teve contato com o festival, né, com o FBCU ano passado, e foi uma experiência bem transformadora, assim, pra gente, porque o nome desse festival, né, é Festival Brasileiro de Cinema Universitário, e simplesmente não é um conceito que está muito no nosso imaginário, né? Mas se a gente parar para pensar, a universidade, claro que ela não sequestra todo tipo de produção que é feito no Brasil e tudo mais, mas esse cinema universitário, ele é geralmente tubo de ensaio para grandes produções e para grandes produtores em geral, em que a gente vê por aí, ouve falar, que produzem, que fazem, que saem do Brasil, produzem lá fora, entendeu? Para outros lugares. Então, assim, o cinema universitário, ele é como se fosse o início, né, desse tipo de produtores, né, do cinema, né? E justamente esse festival tem como intuito a gente reunir toda essa produção, toda essa vida cheia de vida. Ano passado, na nossa última edição, a gente teve contato com a Léa Garcia, que é uma atriz já consagrada do, do cinema nacional. E ela comentou, né, na nossa abertura, correto? Nossa abertura, ela comentou que ela sempre gosta de se manter por perto da juventude. Ela sempre que tem um tipo de convite para trabalhar em algum filme estudantil, né? Ela sempre que possível ela aceita, porque ela gosta muito dessa energia e ela acredita que a troca é muito válida. Ao mesmo tempo que a gente está ali com aquele fogo, aquela paixão de produzir, de consumir, ao mesmo tempo em contato com a experiência dela, essa troca é muito edificante. E isso é muito legal, não só para a gente estar falando aqui como pessoas que estudam nessa área e pretendem produzir, mas não fica só para quem estuda, não. Quem consome também ajuda a fomentar isso. Então, para você pode nem estudar isso, mas se você quiser produzir também você pode. Não é porque você não faz cinema, audiovisual ou geral, você pode fazer engenharia, você pode fazer o que for, sabe? E produzir esse tipo de coisa, consumir, todo mundo consome. Então, é basicamente entender e divulgar esse projeto que a gente acredita do FBCU e fazer com que ele tenha mais diversidade também de locais, né? Porque às vezes fica tudo muito, Sudeste, e fazer com que nossos braços cheguem para mais longe, dentro do Brasil, né? Porque o universitário não tem só no Rio, não tem só em São Paulo, sabe? Tem todas as cidades por aí, entendeu? Então, gente, acho que é isso. A gente está chegando ao fim desse primeiro episódio, né, do nosso podcast. Se você ouviu até aqui, muito obrigado pela paciência. Qualquer dúvida, sugestão, comentário, tá tudo linkado no post aqui desse podcast. Se qualquer dúvida, pode procurar a gente nas redes sociais. No Facebook a gente é Festival Brasileiro de Cinema Universitário. No Instagram a gente é FBCU_Festival, se não me engano. E é isso, gente.
Thomas falou tudo que eu tinha pra falar nesse encerramento. Muito obrigado pela atenção. E viva o cinema brasileiro, viva o cinema universitário, viva a cultura como um todo. E a gente vai passar por isso, tudo que a gente tá vivendo, e a gente vai acabar. Quem puder, fique em casa, né? Sempre bom falar, lava a mão, bebe bastante água, passa álcool em gel. E é isso, gente. Obrigado pela atenção. Fala, galera. Esse podcast foi produzido pela equipe de podcasts do FBCU. Ana Clara Schmidt, Gabriel Rodrigues, Lucas Mansur, Nathan Machado, Thiago Medeiros, Thomas França e essa que vos fala, Júlia Couto. Agradecemos especialmente ao Iago Romero pela consultoria técnica e aos colaboradores Gabriel Zani, compositor da trilha sonora, cujo trabalho você encontra em zanizanizani.bandcamp.com, e ao design da capa realizado pelo Criare Studios, que você encontra no Instagram na @criarestudiosvisual. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.